Olá, hoje daremos continuidade da unidade 1, Tempo, Espaço e Cultura, e do capítulo 2, Origem da Humanidade, segunda parte. Vamos ver o que são sítios arqueológicos. Então, os lugares onde são encontrados vestígios das atividades humanas são chamados de sítios arqueológicos. Podemos encontrar sítios arqueológicos em várias partes do mundo. Só que no continente africano há muitos desses sítios. Um dos mais conhecidos é Maropec, localizado na África do Sul. Então, nessa região, por ter muitos sítios arqueológicos, foi construído um moderno museu que expõe inúmeros fósseis de hominídeos. Aqui a gente vai ver várias fotos mostrando alguns sítios arqueológicos. Homo sapiens e diversidade cultural. Então, todos os seres humanos que vivem atualmente na Terra pertencem à espécie Homo sapiens. E o que é que significa Homo sapiens? Significa homem que sabe, homem que tem inteligência. Aliando trabalho e criatividade, os seres humanos construíram um mundo próprio que se manifesta por meio de bens materiais e bens não materiais. Então, o conjunto de todos esses bens faz parte da cultura. Então, vamos ver cultura e diversidade. Então, nós, seres humanos, nós, pessoas, temos várias diferenças em relação aos outros animais. Vamos ver que diferenças são essas. Entretanto, o ser humano ajusta-se a um número maior de ambientes do que qualquer outro animal. Então, nós conseguimos viver em qualquer lugar. Nós conseguimos, por exemplo, controlar o fogo e fazer casas e roupas, coisas que os animais não fazem. Assim, podemos viver em qualquer lugar, desde o Polo Norte até o Polo Sul da Terra, passando também pelas regiões mais quentes do planeta. Então, o ser humano ele consegue viver em qualquer ambiente. O conhecimento necessário para a produção de itens como fogo, casa, roupa, automóvel, avião e telescópio, e outras coisas também, faz parte da nossa atividade cultural. Com isso, podemos dizer que somos o quê? Seres culturais. Primeiras sociedades. Ao pesquisar a história das diferentes sociedades humanas que tiveram origem lá na África, os arqueólogos e outros estudiosos encontraram os mais variados vestígios que demonstram os hábitos, quer dizer, a maneira de como as pessoas viviam, e as habilidades desse povo, o que é que eles construíam, né? Entre esses hábitos e habilidade estão, por exemplo, a invenção das primeiras tecnologias, o controle do fogo, os idiomas, as expressões artísticas e os ritos religiosos. Todas essas transformações culturais, pioneiramente realizadas pelos povos africanos, quer dizer, eles foram os primeiros, foram promovendo mudanças na natureza e na paisagem e nas formas de relacionamento social. Vamos ver dois tipos de período que esse homem viveu, o Paleolítico e o Neolítico. Vamos começar com o Paleolítico. Povos, caçadores e coletores. As pesquisas indicam que os primeiros grupos humanos caçavam, pescavam e coletavam grãos, frutos e raízes. Mas tinha uma coisa neles: eles ainda não cultivavam plantas nem criavam animais. Então, muitos desses grupos paleolíticos eram nômades.
isto é, não possuíam um lugar fixo para viver. Ora, como eles não conheciam a agricultura, nem criavam animais, então, quando eles estavam num ambiente que acabava a caça, que acabava a coleta, eles passavam para outro. Por isso que eles eram chamados de nômades. Aos poucos, esses grupos humanos desenvolveram os primeiros instrumentos para caçar, pescar, colher plantas comestíveis, cortar frutos ou mesmo para fazer outros instrumentos, como lanças, arcos, flechas, arpões, lâminas e anzóis. Então, na fabricação desses instrumentos, eram utilizados materiais como madeira, ossos, chifres e pedras lascadas, motivo que levou esse período a ser chamado de Paleolítico. Em alguns livros, vocês vão encontrar também esse período chamado de Pedra Lascada. Controle do fogo. Os estudiosos revelam que, durante os milhões de anos do Paleolítico, nosso planeta passou por grandes mudanças climáticas. Assim, os povos das diferentes regiões do mundo tiveram que se adaptar a essas mudanças, criando ou aperfeiçoando maneiras de viver e sobreviver. Então, nesse período, uma das maiores conquistas dos grupos humanos foi o controle do fogo, porque com o fogo tanto aquecia no período frio, como também espantava os animais ferozes. Além do controle do fogo, os seres humanos começaram a construir abrigos utilizando madeira, peles e ossos. Também passaram a fazer roupas com peles de animais. Aqui a gente vai ver algumas figuras nesse período, né, paleolítico, chamado também de Idade da Pedra Lascada. Eles controlavam o fogo, caçavam, tinham as coletas, né? Houve os primeiros rituais. Neolítico, sociedades agrícolas e pastoris. Então, a partir de 8.000 a.C., aproximadamente, em algumas regiões do mundo, parte dos grupos humanos passou a polir as pedras para confeccionar instrumentos, como facas, foices e machados. Ferramentas de pedras polidas, utilizadas no Paleolítico, cortavam melhor que os instrumentos de pedra lascada. Esse novo período passou a ser conhecido por Neolítico. Além dos instrumentos de pedra polida, consideram-se que uma das principais inovações do Neolítico foi o cultivo de plantas. Aí começa a surgir a agricultura e a criação de animais. Essas atividades se tornariam importantes fontes de alimentação ao lado da caça, da pesca e da coleta de grãos e frutos silvestres. Então, dá para perceber que mesmo eles plantando e criando animais, eles não deixam de caçar, de pescar, né? Sedentarização e produção de alimentos. Então, durante o período neolítico, a agricultura e a criação de animais forneceram alimentos para as comunidades humanas. No entanto, outra parte dos alimentos continuou vindo da coleta de frutos, da caça e da pesca, como eu acabei de falar. As novas atividades de produção levaram certos grupos a morar por mais tempo nas terras que cultivavam. Então, aquela coisa deles estarem mudando de local para local começa a mudar. Criou-se, assim, um novo modo de vida, chamado de sedentarismo. O que é que significa isso? Certos povos passaram a habitar um mesmo lugar de forma prolongada, em função, por exemplo, da agricultura. Aos poucos, com o domínio de técnicas agrícolas e pastoris, muitos grupos foram armazenando alimentos e se organizando em aldeias, né?
Então, eles começam a produzir os alimentos e armazenar. Aldeias e primeiras cidades. Então, as primeiras aldeias sedentárias foram surgindo à medida que as comunidades neolíticas se fixaram em um território. Essas comunidades dedicavam-se principalmente à criação de animais e ao cultivo agrícola. De modo geral, estudiosos supõem que em muitas comunidades os homens mais jovens praticavam a caça e a pesca. Já as mulheres cuidavam da agricultura, cozinhavam os alimentos, produziam utensílios de cerâmica, teciam roupas e cuidavam das crianças. Aqui a gente já começa a ver uma divisão de trabalho do homem e da mulher. Metalurgia e desenvolvimento técnico. Em aproximadamente 4.000 a.C., em algumas das primeiras cidades do mundo, surgiu a metalurgia, técnica que transforma metais em objetos variados. Essa inovação costuma ser considerada um importante marco do desenvolvimento técnico humano. Então, o primeiro metal a ser empregado em grande quantidade foi o cobre. Aí, o que é que aconteceu? A partir da mistura do cobre com o estânio, foi obtido o quê? O bronze, que era melhor do que o cobre. Por ser mais resistente que o cobre, o bronze tornou-se matéria-prima para a fabricação de espada, escudos, lanças e martelos. Então, por volta de 1500 a.C., povos que viviam na Ásia Menor, que é uma região que atualmente pertence à Turquia, começaram a utilizar o ferro, que já era melhor do que o cobre e o bronze. Os instrumentos feitos de ferro, devido à sua maior resistência, favoreceram o aumento da produção agrícola e artesanal. Aqui a gente está vendo o período neolítico, né? A gente está vendo aí algumas imagens do período neolítico. Aqui damos fim à nossa aula de hoje. Bons estudos!